Olá, eu sou o professor André e na aula de História hoje nós vamos continuar vendo a história da Segunda Guerra Mundial. Lembrando que na nossa última videoaula nós paramos no ano de 1941, um ano decisivo porque é nesse ano que Estados Unidos e a União Soviética entram na Segunda Guerra Mundial contra as forças do eixo. Os Estados Unidos entra após a sua base naval em Pearl Harbor ser bombardeada pelo Japão e a União Soviética entra também em 1941 após ser invadida pelas tropas da Alemanha nazista. A partir de 1942, então, é considerado o ano da virada na Segunda Guerra Mundial. Por quê? Até aquele momento, as tropas do eixo haviam obtido significativas vitórias. A Alemanha, no caso, havia dominado praticamente toda a Europa Ocidental e ela havia conquistado praticamente boa parte da região ocidental da União Soviética. O Japão também havia conquistado várias possessões no Pacífico. Mas, então, a partir de 1942, as tropas do eixo começam a sofrer alguns reveses e perdem a iniciativa. E a partir daí os aliados, relembrando aqui, Estados Unidos, Inglaterra, União Soviética, o resto das tropas francesas que acabaram se posicionando na Inglaterra após a conquista da França, e uma infinidade de outros países também acabaram se juntando aos aliados, entre eles Austrália, Canadá e o próprio Brasil. Pois bem, então em 1942, a Alemanha nazista ela vai sofrer uma grande derrota na Batalha de Stalingrado. A Batalha de Stalingrado, que acabou se tornando a maior batalha militar da história da humanidade, em números de mortos, em números de destruição. Nunca tantos soldados participaram de uma única e sangrenta batalha, que é a Batalha de Stalingrado. Stalingrado era uma cidade industrial, cujo nome era uma homenagem ao líder da União Soviética, Joseph Stalin, e apesar de não ser um alvo estratégico, não era um alvo estratégico militar, em função do seu simbolismo, Adolf Hitler deseja então conquistar e praticamente eliminar a cidade do mapa. É travada então uma pesada batalha lá, os alemães não conseguem tomar totalmente a cidade, eles dominam cerca de 2/3 da cidade, mas as tropas soviéticas impõem uma ferrenha resistência e enquanto impõem essa resistência, outras tropas soviéticas acabam cercando o 6º Exército Alemão, ali em torno da cidade de Stalingrado, e o 6º Exército Alemão acaba tendo que se render. Essa foi uma derrota muito pesada para os alemães e a partir daí os soviéticos tomam a iniciativa e passam pouco a pouco a expulsar os alemães do seu território e também da Europa Oriental. Em 42 também, os japoneses sofrem uma pesada derrota naval na Batalha de Midway. A sua marinha praticamente sai destruída desse conflito e a partir daí os japoneses assumem uma posição defensiva, enquanto que os norte-americanos no Pacífico vão pouco a pouco retomando todos os territórios que os japoneses haviam conquistados. E em 42 também os alemães e italianos saem do norte da África após uma derrota na Batalha de El Alamein. Em 43, os alemães tentam uma última ofensiva no leste, nos territórios da União Soviética, que ficou conhecido como a Batalha de Kursk. É considerada até hoje a maior batalha de tanques da história da humanidade. Apesar de em números ocorrer um certo empate, tantos tanques alemães quanto tanques soviéticos foram destruídos em igual número, os soviéticos tinham a capacidade naquele momento de reconstruir novos tanques, substituir as suas perdas. Os alemães já estavam naquele momento enforcados em termos de recursos, tanto de material humano, soldados, pilotos, motoristas de tanque, quanto também de recursos materiais. Então os alemães não conseguem se recuperar dessa derrota e essa Batalha de Kursk marca realmente o início de uma grande e lenta ofensiva soviética que vai empurrar os alemães de volta à própria Alemanha. Em 1944, os aliados, no caso principalmente Inglaterra e Estados Unidos, temendo que a União Soviética tomasse o controle de toda a Europa, a partir do momento que a derrota da Alemanha já estava clara, eles empreendem então o que ficou conhecido como o Dia D, que ficou conhecido como o maior desembarque militar da história, quando tropas americanas, inglesas, canadenses, australianas, entre outras, desembarcam na região noroeste da França, na chamada Normandia. E a partir daí a Alemanha vai estar cercada. A oeste,
pelos aliados, a leste pelos aliados, mas notadamente a União Soviética, e a sul também, em 43, esqueci de mencionar, a Itália também sofre um desembarque de tropas aliadas, americanas e inglesas. Então a Alemanha ela está cercada por todos os cantos. Em 45, a Alemanha acaba então se rendendo. Essa rendição ocorre após o cercamento da cidade de Berlim pelas tropas soviéticas, que tomam a cidade de Berlim. Adolf Hitler, ele se suicida, ele tem receio de se entregar aos soviéticos e ser julgado, ele acaba se matando. E 2 dias após a sua morte, em abril de 45, a Alemanha oficialmente se rende. E aí a guerra na Europa termina. No Pacífico, a guerra ainda continuou, os japoneses praticamente lutando sozinhos contra o resto do mundo e notadamente contra as tropas norte-americanas. O governo norte-americano, temendo que a União Soviética, agora que havia se livrado do problema da Alemanha nazista, redirecionasse suas tropas para o Japão e também reivindicasse territórios e influência no Japão, os norte-americanos então decidem que precisam acabar com a guerra no Pacífico quanto antes. Percebam que já no final da guerra, os dois aliados, Estados Unidos e União Soviética, já lentamente começam a dividir, né, os espólios da guerra, ou seja, tanto o governo soviético quanto o governo americano sabiam que iriam vencer a guerra e que seriam os grandes vencedores. Então eles lentamente já começam a dividir as suas áreas de influência sobre o mundo. Em nome disso, os Estados Unidos resolvem então dar um golpe fatal no Japão, decidem forçar uma rápida rendição e eles fazem uso de um novo armamento, as chamadas armas nucleares. No caso, eles lançam 2 bombas atômicas sobre o Japão em agosto, sobre a cidade de Hiroshima e Nagasaki. Essas bombas causam praticamente destroem, varrem as cidades do mapa. Boa parte da população civil morre já nos momentos de explosão da bomba, uma outra parte considerável vai morrer nas semanas seguintes em decorrência dos ferimentos. E essa poderosíssima arma, até então um armamento desconhecido na história da humanidade, força a rendição do Japão. Em agosto, com a rendição japonesa, finda-se a Segunda Guerra Mundial. Consequências dessa guerra. A Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito da história da humanidade. As estimativas de morte variam entre 60 e 100 milhões. É seguro dizer que pelo menos 60 milhões de pessoas morreram ao longo dos 5 anos de conflito. O grau de destruição causado pela Segunda Guerra Mundial é sem precedentes, antes e depois, justamente por unir 2 fatos. Primeiro, uma guerra industrializada, ou seja, com rápida produção de armamentos. Aliás, na verdade, 3 fatos, desculpe. Uma guerra de massa, ou seja, são populações inteiras sendo mobilizadas para a guerra, seja lutando no fronte ou produzindo esses armamentos. E dessa junção, mobilização de massa, produção de armamentos em escala industrial, nós vamos ter também uma destruição em escala industrial. Então a Segunda Guerra Mundial, ela revelou a sua destruição foi muito maior que da Primeira Guerra Mundial. Como uma grande consequência da Segunda Guerra Mundial, nós temos o enfraquecimento definitivo da Europa. A Europa deixa de ser realmente o grande centro econômico do mundo. A Europa já tinha perdido esse posto na Primeira Guerra Mundial, mas ela vinha se reestruturando. E a própria luta do Hitler era para tornar a Alemanha uma superpotência, dominando praticamente o mundo inteiro. Ele felizmente não consegue isso. Mas como consequência nós temos então o enfraquecimento da Europa, que está destruída, sua economia arrasada, suas populações arrasadas na miséria. E nós temos o surgimento de 2 superpotências que vão dividir o mundo entre si, entre áreas de influência suas. De um lado, os Estados Unidos, representando uma economia capitalista, e do outro lado a União Soviética, representando uma economia socialista. É importante notar então que as 2 grandes consequências da Segunda Guerra Mundial, o enfraquecimento definitivo da Europa, o surgimento de 2 superpotências, Estados Unidos e União Soviética, e o surgimento que nós vamos chamar de Guerra Fria, que nós vamos tratar em aulas mais para frente. Essa Guerra Fria vai ser justamente o embate entre a União Soviética e os Estados Unidos, que uma vez aliados, antes mesmo da Segunda Guerra Mundial acabar, esses aliados, por causa de suas diferenças políticas e econômicas, notadamente capitalismo e socialismo, eles já vão dividindo o mundo entre si. E antes mesmo que a Segunda Guerra Mundial acabe, eles já estão pensando lá na frente num possível confronto entre essas 2 superpotências.
esse confronto acabou se revelando um confronto indireto, um confronto não aberto, e por isso foi chamado de Guerra Fria. Mas não se preocupe que em aulas mais para frente esse termo Guerra Fria vai ser explicado em detalhes. Uma outra consequência da guerra é justamente a ameaça de uma guerra nuclear. Antes da Segunda Guerra Mundial, o ser humano não tinha ainda um armamento capaz de colocar em risco a existência da espécie humana. Com o desenvolvimento das armas nucleares, que são armas capazes de realizar uma destruição rápida e gigantesca por vastos territórios, as armas nucleares, pela primeira vez na história da humanidade, o ser humano criou uma arma que é capaz de exterminar a toda a humanidade. Então, uma outra consequência nefasta da Segunda Guerra é justamente que a partir dela, nós, até o presente momento, vivemos o risco da destruição da nossa própria espécie por nós mesmos. O ser humano agora era então capaz de, através da guerra, realmente destruir tudo, não sobrando nada nem ninguém para contar o que aconteceu. Uma outra consequência também importante que a guerra trouxe, junto com essa questão da destruição, é justamente a questão do genocídio. Os alemães, com a sua ideologia nazista, consideravam que o judaísmo, o comunismo, tudo isso eram características de povos inferiores e esses povos, por serem inferiores, deviam ser exterminados. Nós já havíamos comentado um pouco sobre isso na nossa aula de nazifascismo, 2 aulas atrás, e infelizmente, durante a Segunda Guerra Mundial, os alemães levaram a cabo essa destruição. Eles cometeram muitas barbaridades, muitos crimes, mas os 2 principais crimes deles foram o Holocausto, que foi o extermínio sistemático da população judia da Europa, ou seja, em todos os lugares que os alemães dominavam, eles arregimentavam essa população judia e enviavam para campos de concentração, que a partir de 1942, esses campos de concentração passam a atuar sistematicamente no extermínio da população judia. Então, parte desses judeus eram empregados como trabalhadores escravos e trabalhavam literalmente até morrer, porque eles recebiam pouco alimento. Esses que eram considerados aptos ao trabalho. Os demais, mulheres, idosos e crianças, eles eram exterminados logo que chegavam nos campos de concentração. Há um cálculo aí de que cerca de 6 milhões de judeus europeus tenham sido exterminados pelos alemães durante a Segunda Guerra Mundial, né, nessas várias etapas, culminando com a construção dos campos de concentração. Alguns desses campos de concentração ficavam na Alemanha, mas a maior parte deles ficavam na Polônia. Foi o primeiro país conquistado pelos alemães, e o maior desses campos de concentração foi Auschwitz. Desses 6 milhões de judeus, mais ou menos metade, cerca de 3 milhões, foi exterminada em Auschwitz. O outro grande crime que os alemães cometeram foi justamente na sua guerra total contra a União Soviética. Quando os alemães invadiram a Europa Ocidental, a França, a Bélgica e a Holanda, eles não consideravam esses povos ocidentais europeus como tão inferiores assim e praticaram uma guerra até relativamente convencional, exército contra exército. Mas a partir do momento que os alemães invadem a União Soviética em 1941, para eles, na sua ideologia doentia, a União Soviética era uma terra de povos eslavos, que segundo eles eram sub-humanos, recheados de judeus, que enfim, também eles consideravam como sub-humanos, e que dessa mistura de eslavos e judeus havia surgido o comunismo, que para eles era uma ideologia perversa. Então, em função disso, a invasão da União Soviética não foi simplesmente uma guerra militar de um exército contra um exército. Os alemães estabeleceram uma guerra realmente de aniquilação, de extermínio. Para eles não bastava apenas vencer o exército soviético. Conforme eles avançaram, eles sistematicamente foram praticamente exterminando a população soviética. Então, eles queimaram centenas de vilarejos, muitos deles mais de uma vez. Na Batalha de Stalingrado, citada aqui, antes mesmo que o exército alemão invadisse a cidade sofreu um pesado ataque aéreo e a cidade foi dizimada antes mesmo do exército alemão pisar na cidade. A Batalha de Stalingrado, na verdade, ela se deu sobre os escombros da cidade, no qual milhares de civis soviéticos morreram já nesse primeiro momento de bombardeio, cerca de, acredito ser, entre 30 e 50 mil.
eu não comentei aqui, mas uma outra cidade soviética sofreu um pesado ataque alemão, a cidade de Leningrado, assim como Stalingrado. Leningrado era uma cidade cujo nome era homenagem ao líder da Revolução Russa, Lenin. Em função disso, os alemães eles queriam tomar e simplesmente erradicar a cidade do mapa. Eles não conseguiram invadir essa cidade, mas o que eles fizeram? Eles fizeram um cerco à cidade de Leningrado. Esse cerco ele vai se estender de setembro de 41 até o começo, acho que janeiro ou fevereiro de 44, mais ou menos, que é quando a cidade é libertada pelas tropas soviéticas. Durante esses mais de 2 anos de cerco, acredita-se que em torno de 3 milhões de civis e soldados soviéticos tenham perecido na cidade devido à falta de alimento, aos bombardeios e à resistência que eles sofreram, que eles tiveram que estabelecer para resistir à invasão dos alemães. Acredita-se que algo em torno entre 20 e 30 milhões de soviéticos tenham perdido a vida durante a Segunda Guerra Mundial. Acho que o número de 25 milhões é um número relativamente razoável. Então, se vocês pararem para imaginar, de uma hora para outra, 20, 25 milhões de pessoas em 5 anos desaparecerem, então, conjuntos de populações inteiras, cidades inteiras, simplesmente sumiram do mapa. Essa guerra que a União Soviética enfrentou, essa guerra de aniquilamento, uma guerra industrial total, de aniquilação total, foi uma guerra sem precedentes na história humana. Nem antes, nem depois, nós nunca testemunhamos tamanha atrocidade, no caso, cometida pelos nazistas. Então aqui, só para retomar, fazer uma revisãozinha, se liga aí que é hora da revisão. A Segunda Guerra Mundial, então, se encerra com a vitória dos aliados. Essa vitória marca a derrota da Alemanha nazista, do Japão imperial, da Itália fascista, marca o enfraquecimento da Europa, incluindo França e Inglaterra, que foram vencedores da guerra, marca o fortalecimento e o surgimento de 2 superpotências, até aquele presente momento, as 2 nações mais poderosas na história da espécie humana, poderosas tanto no aspecto militar quanto no aspecto econômico, de áreas de influência, de tamanho de indústrias, a União Soviética e os Estados Unidos. A União Soviética representando uma economia socialista e os Estados Unidos representando uma economia capitalista. E a Segunda Guerra também então marca aí o início dessa disputa ideológica, econômica e política entre esses 2 sistemas, que nós vamos chamar isso de Guerra Fria, que vocês verão em aulas mais adiante. A Segunda Guerra também tem como consequência o Holocausto, o surgimento dessa guerra de extermínio industrial em largas proporções e o perigo de uma guerra nuclear que coloca a vida de todos nós, incluindo até o presente momento. Porque as armas nucleares hoje são muito mais avançadas do que as armas nucleares criadas há mais de 50 anos atrás. Mas é isso, gente. Até mais.